Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro, e aqui mais uma vez Maria de Fátima Miranda. E, Miranda, onde está Eduardo Araújo? Olha, quem souber... Em que paisagem se encontra Eduardo Araújo? Não faço ideia, não sei se está em Ramos, Olaria. Será que está em Júpiter, Miranda? Jesus, já pensou? Ele falava que o Paulo Renato não estava naquele momento porque estava de férias em Cocum. Na época do Paulo Renato ele dizia assim. Ele falava isso. Ele falava isso. Quando o Renato voltou, meu filho, você aproveitou lá no México, né? Naquelas praias maravilhosas. Senhor. Né? Onde estará Eduardo Araújo? Mas enquanto a gente não localiza Eduardo Araújo, Miranda, vamos lá. Está desfrutando. Entremos em oração. SOS Eduardo. SOS Eduardo. Vamos dar continuidade aqui e retomar no item 8 do capítulo 1 da obra A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, em que Kardec vem falando desses grandes missionários, desses espíritos incumbidos, mensageiros de Deus, incumbidos de trazer a boa nova, Miranda. Isso. Então vamos ver aqui no item 8 que Kardec traz para nós. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se ou se desenvolveram à luz brilhante do cristianismo. Então, vamos fazer uma pequena pausa aqui, Miranda. Interessante. Kardec ele vem falando que todas as religiões tiveram seus reveladores e que eles não detinham todo o conhecimento, toda a verdade, e que, embora cometessem erros, eles semearam o progresso. Ainda que com algum equívoco. Lógico que a gente, desse equívoco, a gente exclui Jesus. Sim, sim. Por isso que nós refletimos a respeito de Maomé no último programa. Aos olhos de algumas pessoas, ele cometeu erros, mas no propósito daquela reencarnação, ele cumpriu a missão dele. Imagina aquela turma... Ainda que insuficiente, digamos assim. Eu evito essas palavras assim porque muçulmanos estão nos escutando. Sim. Entendeu? Então eu digo assim, ainda que ao olhar de outras pessoas, eles tenham cometido erros, eles foram missionários efetivos e cumpriram a missão. Progrediram. Né? Porque nós não imaginamos, olha, eita, agora veio um insight assim... Para Moisés governar aquele povo bárbaro, miscigenado no Egito, nas paixões, né? Que estava todo mundo envolvido nas paixões ali. Por isso que tinha uma profecia que dizia que daqueles que estavam saindo do Egito, com mais de 20 anos, eles não veriam Canaã. E Moisés não entrou em Canaã, ele já entrou lá com uma maioridade. E quando ele saiu do deserto, para o deserto, com o pessoal, ele já tinha mais de 20 anos. Então, nós vamos observar que para Moisés legislar aquele povo não foi fácil. Por isso que a lei civil dele era tão rígida. Não é? Aí depois nós vamos encontrar aquele estado de barbárie ali, naquele deserto, por 40 anos. Depois nós vamos encontrar aquela região onde Maomé e aquele povo, aquela linhagem
humana que coube a missão de Maomé, desafiadora. Porque eles não eram pessoas que tivessem assim uma vertente espiritual flácida, não. Eles eram raiz naquilo que era a cultura deles. Então, precisava de um líder na condição de Maomé, que atendia às necessidades deles. Porque Maomé não está ali para atender a necessidade do ocidental, não. Ao contrário, a cultura era outra. Viver no deserto, olha, sobreviver no deserto era um desafio. E viver com dignidade no deserto, você imagina. Tem um filme, se eu não me engano, qual é o filme? Jerusalém. Como eu gosto desse filme. É justamente quando Saladino, ele tem um amigo cristão que era chagado de lepra, vivia todo envolvido. Veja esse filme no YouTube, Jerusalém. Jerusalém. Então, de vez em quando eu revejo esse filme, porque eu gosto muito de observar a personalidade do Saladino. Olha, Saladino tem todas as situações que nós aqui do Ocidente não idealizamos para nada. Mas era alguém que, se ele desse a palavra, ele cumpria. É isso que nós vamos observar nessas criaturas que têm essa determinação, mas têm impulsos ainda muito graves. É essa característica que vai fazer a diferença. Que se você trouxer para a nossa reflexão, Saulo não era uma têmpera fácil, não. Entendeu? Saulo de Tarso, ele era fiel a Moisés, mas ele era um homem austero e autoritário. Por isso que ele fez o que fez com os cristãos. Mas o que moveu, o que fez essa transição de Saulo para Paulo, foi a determinação desse espírito. Nós ficamos imaginando... Uma determinação que ele já tinha, ele só teve um tempo para virar a chave. Céu e inferno é questão de direção. O reino dos céus é dentro de vós. Eu fico imaginando Hitler. Uma vez na palestra, acho que quase me bateram mentalmente. Eu falei assim, olha, Hitler é o déspota que a humanidade não precisava, se nós já tivéssemos com outros valores construídos e consolidados. Mas tem algo em Hitler que muitos de nós deveriam meditar, a determinação daquele espírito. Eu fico imaginando a mãe de Hitler, entendeu? Quando eu falo sobre esses, eu sempre falo com muito respeito, porque eu sei que eu estou sendo ouvida, está reverberando na espiritualidade. Sim. Eu fico imaginando a mãe do Hitler. Agora, imagina quando Hitler acordar. Mahatma Gandhi chegou a se comunicar, eu acho que eu já falei sobre isso num desses programas. Mahatma Gandhi foi contemporâneo de Hitler. Sim. Ele escrevia para Hitler e falava a respeito aqueles impulsos dele, aquela ideia cega, né? Mas era também o espírito que reencarnou. Além de sua bagagem espiritual muito complicada, ele passou por sérias humilhações, aquele camaradinha, na infância, na adolescência, na juventude. E não tinha fortaleza espiritual, ética, moral. Então, esse determinismo dele, na rebeldia, ele deu chute na humanidade. Descambou para o mal. Eu tenho um livro que é uma biografia da libertação da Índia, da independência da Índia. Que os jornalistas, são dois jornalistas, um americano, estadunidense, né, e um francês. E agora um é Dominique alguma coisa, o outro não me recordo. E o nome do livro é Essa Noite a Liberdade. E ele narra aquele período ali, digamos assim, de 2 anos anteriores todos aqueles fatos históricos que culminaram com a independência da Índia. E um dos pontos que aquele biógrafo narra é que justamente essa questão da contemporaneidade entre Hitler e Gandhi. Ele fala assim, que os ingleses, eles tinham já o comportamento, a moralidade para aceitar aquelas ideias de Gandhi sem um embate, sem uma luta, sem uma discussão. Agora ele fala assim, por que Hitler não aceitou? Então, ele fala assim, que aconteceria se Gandhi tivesse reencarnado ao invés ali na Índia, se ele reencarnasse ali na Alemanha e tentasse convencer o Hitler? Ele muito provavelmente seria assassinado. É verdade. Ele ia ser assassinado. Mas porque ele não estava predisposto a ouvir aquela pacificação que Gandhi. Ele não estava, ele estava determinado
agir daquela maneira. Estava ensandecido, né? Ensandecido, muito marcado por coisas que ele não soube trabalhar. Mas tem um livro do neto do Mahatma Gandhi, onde ele narra que ele encontrou cópias de cartas que Gandhi mandava. Não encontrou nenhuma resposta de Hitler. Não encontrou nenhuma resposta de Hitler, né? Mas Gandhi alertando ele dos riscos a respeito daquele nacionalismo exacerbado. E uma coisa bem infundada, porque ele não era nem alemão, ele era austríaco. Austríaco, é. Tem uns artigos do Hermínio Miranda que foram publicados no Reformador e se tornaram um livro depois desses artigos. Crônicas e Artigos, o nome do livro foi publicado pela FEB, que compilou vários artigos, acho que todos os artigos que o Hermínio escreveu pro Reformador. E 2 artigos ele se dedica justamente a falar sobre Hitler. É interessantíssimo, como médium do anticristo, né? É muito interessante. As questões ali de mediunidade, de magnetismo, todas aquelas... E isso tudo baseado em dados biográficos, né? Não é nada mediúnico. Sim. É questões biográficas acerca ali da personalidade do Hitler, e até falando de outras existências dele também. Sim. Mas muito tem um livro também que foi da secretária dele, né? Depois também. Lá na Europa. E outra pessoa que eu estou lembrando, é justamente Francisco de Assis, quando ele vai encontrar Saladino. E aí o início da trajetória dele também, né? Sim. Ele, digamos assim, era um homem do mundo. Era um jovem do mundo. É verdade. Aí nós observamos o seguinte: ele reencarnou ali naquela região. Antes de reencarnar, ele auxiliou na preparação da reencarnação dos 200 que viriam com ele na ordem, né? E naquele bucolismo ali da Itália, em Assis, aquela vida, né? Ele estava. Mas eu também fico mais... Esse jornal, quando desdobra, quanto pisca-alerta, né? Para na hora ele... E do caso do Francisco, restaura a minha igreja. Restaura a minha igreja. E ele, totalmente focado na igreja de Roma, ele não atentou. Aí foi lá, vai reerguer a igrejinha de São Damião, catapedra, mas tudo. Aí eu fiquei pensando, mas meu Deus, por que Francisco, que é o João Evangelista reencarnado, que veio numa situação de estar junto com a juventude da sua época, porque quando participou da guerra. Mas tem um detalhe, participou da guerra, mas ele viu logo que não era dele. Não era dele, por isso que ele... Mas tem um detalhe, nós às vezes queremos associar a juventude de Francisco à promiscuidade do nosso jovem, que não foi. Certa vez eu ouvi um estudioso falando, mas Francisco era um... Ele até usou um nome que, se eu lembrar, depois eu repito. E eu fiquei calada. Só que quando ele fez essa observação, eu tinha lido uma biografia de Francisco, que eu comprei no sebo, e o livro estava bem em evidência na minha... Eu cheguei ali e falei, não, ele não foi isso promíscuo. Entendeu? Que a pessoa está falando. Nós queremos ver... o vinho... Eles bebiam o vinho, se bebedavam com vinho, mas nem sempre aquele que está usando vinho mergulha na... Nós queremos medir Francisco pela promiscuidade sexual do nosso jovem. E isso ele não viveu. Não viveu. Não seria digno nós colocarmos nesse caminho a jornada de Francisco. Aí eu ficava indagando, mas por que ele fez confusão com a bendita igreja? Depois eu fiquei pensando... Aquela ideia de restaurar a igrejinha São Damião foi o método que a espiritualidade colocou ao alcance dele para recrutar companheiros. Porque a juventude e as próprias pessoas se uniram na proposta de reconstruir a igreja, que era do interesse daquela região, daquela comunidade, e começaram a acolher e abraçaram a ideia dele. Ele também é uma trajetória assim, para nós, surreal. Marcante, né? Surreal. Marcante, gente. De Francisco. É uma história bem... Pois é. E ele foi ter com Saladino. É porque ele fez viagens. Não, ele foi ao deserto propositalmente para falar com Saladino. Os biógrafos, quando narram esse momento, diz, imagina no deserto um homem franzino, frágil, porque a vida dele não era fácil. Já doente. Com uma certa idade, né? Deve ter sido ali que ele contraiu o tracoma, o sol do deserto.
Entendeu? E Saladino, a tenda dele no deserto, quando os guardas perceberam quem é aquele maluco que vem ali, vem incomodar, vem importunar, soltaram os cães. Só que os cães de Saladino eram leões africanos. E a bicharada foi pra cima. Quando chegou perto, eu fico imaginando a aura do Francisco. Quando a bicharada chegou perto, começou a dançar, balançando o rabinho. E os guardas ficaram assim, E ele vai conversar com Saladino. E aí que Saladino falar pra ele algo que nos faz meditar. Se existissem 2 homens iguais a você, haveria paz no mundo. Pena que Saladino não quis ser o segundo. Porque tinha determinação. Se ele tivesse conseguido virar uma chave, mas era o espírito que trazia necessidades que precisavam ainda, né? Foi seria a porta de Damasco para ele, né? Isso mesmo. Seria a porta de Damasco. Mas vamos continuar aqui, Miranda. Se deixar a gente item 8, então a gente vai... É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental. Olha, todas elas têm o mesmo princípio fundamental. Sim. Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões hão sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21. Capítulo 21. E aqui é interessante, Miranda, em que muitas pessoas, e aí a gente não vê isso só na religião não, mas nas vãs filosofias, nos pensamentos modernos ou contemporâneos, de que pessoas que se utilizam de uma pretensa, digamos assim, superioridade moral ou intelectual. Intelectual principalmente. Intelectual principalmente, né? E estão tentando se colocar ali como pastores de rebanhos, como, digamos assim, Messias. Ainda que não façam isso diretamente, mas se colocam numa posição em que, muito pelo contrário, né, não trazem mais problemas do que propriamente soluções para a humanidade. Eu estava lembrando do Maquiavel. O príncipe de Maquiavel. Isso. Mas também lembro do Agostinho de Hipona. O menino adolescente já era pai. A mãe era a única cristã da casa. A avó era pagã, o pai era pagão, os 2 irmãos eram espíritos que não davam tanto trabalho a Mônica. O mais inteligente era justamente o que mais dava trabalho a Santa Mônica, né? E aí, olha, ele viveu no mundo tudo que o mundo tinha para oferecer. O que você pensar em, sabe, experiência louca, na adolescência e na juventude, Agostinho viveu. Sexualidade, polaridade sexual, entendeu? Homossexualidade. Aquela ideia, essa relação ficou mais marcante através dele, os espíritos íncubos e súcubos, a sexualidade muito assanhada, tanto que ele foi pai na adolescência, como eu falei. Aí já com 27 anos aproximadamente é quando ele encontra-se consigo mesmo, porque ele procurava a verdade. Ele procurava a verdade e ficava e questionava, então ele negava tudo. Até que um dia, eu acho que foi um sermão do Santo Ambrósio, que vai fazer uma citação de Paulo, acorda tu que dormes. E ele começa a meditar. Aí, quando ele vai conversar com o Santo Ambrósio, você está procurando a verdade, mas está dentro de você, meu filho, não é o caminho de fora. Você não procure a verdade fora de você.
E aí ele teve o autoencontro. Veio a ser um dos pais da igreja. Aí nós refletimos. Aquelas experiências anteriores, aquela vivência totalmente desorganizada nessas áreas, principalmente do sexo, ele era sexólatra, tinha um objetivo. Ele deu vazão àquilo tudo por não achar a verdade que ele procurava por fora, mas quando ele encontra a verdade, ele tornou-se um dos pais da igreja. Aí nós ficamos observando que a experiência anterior, ele esvaziou a sexolatria dele todinha ali. Aquele espírito se trazia isso tão exacerbado. Quando ele entrou, quando ele aceitou aquela realidade interior e comungou com Cristo, ele foi fiel. Ele não é um daqueles que viveu a sexualidade escondida debaixo da batina, por onde passou. Ele realmente estava sendo sincero. É outra postura de determinação. E mais tarde, quando ele toma conhecimento que Alarico está às portas de uma situação lá para invadir Roma, é ele que vai até Alarico e pede uma trégua. Alarico deve ter até doido, esse cara. Mas naquela Santo noite... Agostinho, né? É isso aí, Santo Agostinho. Mas naquela noite não invadiu Roma. E o que é que ele fez? Com isso ele ganhou tempo, recolheu na igreja mulheres, idosos e crianças, os mais vulneráveis. Ele realmente teve ali a sua porta de Damasco, né? Erasto fala isso no Evangelho, né? Ele teve. Erasto fala isso. E Erasto nos convida que Não sabemos nem se ele tinha essa missão de desenvolver o cristianismo. Sim. E por algum motivo, porque ele tem um início realmente bem complicado, bem complexo, né? Mas essa busca era sincera. Dele. A Madalena trazia a mesma busca de Agostinho. Sim. Tanto que, acho que eu não sei se é Emmanuel que fala. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Nem Paulo. De todos os que estiveram ali, Madalena foi aquela que mais se violentou. Porque Paulo era apaixonado pela lei de Moisés. Ela era apaixonada pelos vícios. Mundo. Aí tem pessoas estudiosas. Mas Madalena não viveu na prostituição. Viveu sim. Viveu. Ela era apaixonada pelos vícios do mundo, nem pelo mundo. É verdade. Pelos vícios do mundo. É isso mesmo. Ela é o maior exemplo, talvez, que a gente... Aliás, o Evangelho, os grandes exemplos são das mulheres, se a gente for perceber, né? A mulher adúltera, Maria de Madalena... A Joana de Cusa, Susana, a mulher do poço, Verônica, a Samaritana do poço. A Samaritana e Madalena são dois ícones ali, porque a Joana de Cusa ela está fora, né? Porque aquele sacrifício de ver o filho ser morto é algo que é um departamento de maternidade que só Jesus conhece e a gente quando se esforça mais aí. Então a Samaritana, a própria Maria de Nazaré também está fora dessa coisa toda. Mas daqueles que viveram no mundo equivocado, a Samaritana e Madalena, meu Deus. Aí o Amazonas Hércules, ele é apaixonado por Madalena. Pela identificação com a hanseníase, né, que é aquela de lepra, que o Amazonas teve a sua última experiência justamente como hanseniano. Aí eu ficava assim, de vez em quando batia na minha cabeça, olha, pensei que era ele, não é o agente. Não era o nosso missionário. Já está quase no final. De vez em quando batia na minha cabeça assim, olha, Madalena não queria mais voltar à vida anterior, não pôde ficar com os discípulos. Aí vem os leprosos. Aí quando ela acorda, não, eu vou seguir com eles e vai. E se reúne no Vale dos Imundos. Os discípulos vão se organizar para a Casa do Caminho. Então a primeira igreja foi justamente no Vale dos Leprosos com Madalena. Aí foi antes da Casa do Caminho. Porque estava naquele momento, só que a casa não estava organizada ainda. Eles estavam idealizando, estavam começando a casa, mas não estava consolidada. Estavam se preparando para isso. E Madalena, quando eles decidiram a organização da casa, ela não pôde ficar com ele. Ela encontra os leprosos e vai para o Vale dos Leprosos. Aí outro dia a gente estava lembrando do Amazonas, dessa paixão dele por Madalena. Aí eu falei, Amazonas, veio aquela ideia assim, na realidade a primeira igreja foi no coração de Madalena. Mas, Mainanda, infelizmente, o tempo urge, Eduardo não apareceu, né? Nosso missionário. Pois é. Miranda, obrigado mais uma vez. Que Jesus nos conduza. Que assim seja. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos a estudar esta obra, estamos na segunda parte, estudando juntos, agora já no capítulo 8º desta segunda parte, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz a trajetória, os ascendentes e as consequências das opções que fizeram os espíritos por nosso querido Kardec, classificados como encarnações em expiações terrestres. Nós já iniciamos estas distinções conceituais que vamos apenas agora relembrar juntos, porque as provas são uma estratégia da lei divina, mas as provas são situações que são suportáveis. Elas têm uma maneira suave e não têm caráter punitivo. A provação ou a prova pode mudar de curso, sendo suavizada ou sendo agravada, segundo o desempenho do espírito. De toda forma, na provação ou na prova, nada é imposto. Por exemplo, o espírito pode, em dado momento, até trabalhar uma suspensão da prova para continuá-la depois. Isto porque, às vezes, o espírito pede a prova, mas, eventualmente, ele, por um motivo ou por outro, não está conseguindo superar a prova, e isso pode estar afetando todas as outras situações em que ele se propõe vencer e adiantar-se. Então ele pode adiar essa situação, porque na prova, mesmo assim, ela está, a criatura, com os seus limites e as suas possibilidades sob controle. Tem alegrias sem exagero e as suas dores são suportáveis. Já no caso da expiação, já que estamos aqui recapitulando, a expiação não é absolutamente uma situação de vingança da parte da lei de Deus. Ela pode ser eventualmente atenuada, mas não pode ser sanada, porque o objetivo da expiação é apenas restaurar o equilíbrio perdido. E assim, o espírito apenas vai, como nós diríamos aqui em linguagem corrente e muito coloquial, ela vai zerar uma situação, mas não vai dar ensejo a que o espírito se adiante, como é o caso da prova. Estão no bojo conceitual de expiação paralisias, alienações, doenças irrecuperáveis, limitações orgânicas e mentais, patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de câncer, de enfermidades degenerativas, e há também um outro tipo, que é a expiação oculta, porque estas nós podemos verificar. Mas a expiação oculta é um sofrimento também nessa linha de que não vai poder ser sanada, mas que não está no campo de as pessoas observarem e constatarem. É dentro do espírito, na sua intimidade profunda.
E, portanto, a expiação tem o objetivo apenas de restaurar o equilíbrio perdido. Isto acontece porque nós temos, segundo a lei de Deus, uma situação que é uma compensação. Mesmo quando a criatura está em expiação, a lei de Deus, que continua sendo de amor e sempre é de amor, compensa a criatura mesmo em expiação. Nós podemos verificar a lei das compensações no campo e nos quadros da natureza. Por exemplo, nós vemos no plano ou no reino animal, nós temos uma asa para uma criaturinha, um dente para outro, para compensar as situações. E a pele mais robusta para que um animalzinho, para um urso, por exemplo, polar. Outros têm penas, vão voar, outros têm garras para se defender. São as compensações que estão inscritas na lei, com categoria de lei, nos quadros da criação. Há ainda uma lei, e isso está tudo exemplificado no quadro das provas e expiações, e há uma outra questão que também tem categoria de lei, que é a lei de reciprocidade. Pois se aquilo que nós fazemos a um, vai acontecer ao outro. Aquilo que nós desejamos a um, vai nos acontecer. As recompensas são outra questão que se inscreve no quadro das leis da criação de Deus. E existe ainda uma lei no quadro das recompensas que tem também categoria de lei, que é a lei de rebatimento. Como se dá isso? Emmanuel nos diz: para nós examinarmos as lacunas de hoje em nossa presente encarnação, para conhecermos desvios que tivemos em outras encarnações, evidentemente anteriores. Portanto, não há necessidade de buscarmos fazer a chamada regressão de memória, assim chamada antes, ou de terapia de lei passada, porque nós não precisamos disso. Isso só é admitida, recomendada pelos mentores em situações muito especiais, porque nós não precisamos disso para identificarmos exatamente onde nós estamos em dificuldade com a lei. Nós temos ainda a questão da pena de talião, que é também o que podemos verificar nos quadros da expiação. Por exemplo, nós vemos aqui: passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país. É o que está aqui dito no Espírito, ou pelo Espírito, que nós vamos estudar hoje. E está também essa pena de talião em O Livro dos Espíritos, na resposta dos Espíritos Orientadores da Humanidade ao nosso querido codificador, que perguntou a esse respeito e teve a resposta sobre a pena de talião como sendo exclusiva de Deus na sua aplicação. Portanto, a nós não compete, nós não temos nenhum direito, não nos assiste nenhum direito de fazermos o outro experimentar aquilo que ele nos fez. A lei já está programada para isso. É a lei de talião, cuja aplicação é privativa apenas de Deus, por Deus, e está na resposta dos Espíritos Superiores a Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, pergunta 764. Portanto, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. A nossa percepção, na nossa fraqueza, na nossa ainda inferioridade, é de nós fazermos julgamentos. Nós sempre fazemos julgamentos. E, às vezes, por exemplo, nós achamos que o espírito está muito bem, mas ele está em uma expiação oculta.
Às vezes nós consideramos que ele está numa dolorosa expiação, mas ele escolheu aquilo. Numa conceituação de nossa querida Joana de Ângeles, mentora espiritual de todos nós, em que os espíritos pedem determinadas expiações para lecionarem, ensinarem àqueles que verdadeiramente precisam atravessar aquela situação e para nos ensinar como atravessar com dignidade e proveito aquela situação, aquela expiação. Porque nós privilegiamos a aparência em detrimento da essência, que é a verdade de cada um de nós e é a verdade que está sempre posta diante de nós. Então nós vemos que nós nos deixamos enganar pelo mundo das aparências. E isso certamente não corresponde ao nosso anseio, ao nosso desejo de evoluirmos. Na verdade, isto acontece, tudo isso está posto para nossa análise no caso do espírito que estudamos hoje, neste capítulo sobre expiações terrestres, que é o capítulo 8º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E com Julienne Marie, que espírito é este? É uma pobre mulher, velha, enferma, vivia da caridade pública na comuna de Villatte, perto de Nozaï, no Loire Inferior. O Loire Inferior é uma parte, ou a região inferior, em que corre o rio Loire, lá em França. Ela certa vez caiu no poço, foi retirada do poço por um amigo, o Sr. A., seu conterrâneo. Ele habitualmente a socorria em suas necessidades. Com essa queda no poço, ela foi levada para casa e lá desencarnou pouco tempo depois desse tipo de acidente. Era a voz geral que Julienne Marie tentara o suicídio. Mas nós sabemos que muitas das situações são forjadas pela lei ou então são circunstanciais e não resultam de uma vontade, um ato de vontade por parte do espírito. Por isso que eles, na aparência, julgavam que Julienne Marie tentara o suicídio. Mas nós vamos ver aqui como isto se dá. E agora nós estamos aqui estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o caso de Julienne Marie, um espírito em expiação terrestre na mendicância, mais um caso de mendicância, porque acabamos de estudar o caso de Simmels Lisgow, aquele que foi mendigo lá na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que colhia tudo de esmolas que recebia para dar às viúvas, aos pobres e aos órfãos. Acontece que aquele seu benfeitor, o seu amigo, o Sr. A., era espírita e médium. E no dia do enterro de Julienne Marie, ou do corpo que tinha servido a Julienne Marie, o Sr. A. sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima a ele. Só que ele não sabia da desencarnação de Julienne Marie. Só quando ele soube é que ele associou o fenômeno, esse de sentir esse leve contato de uma pessoa que estivesse próxima a ele, associou esse fenômeno a uma possível visita do espírito Julienne Marie. Quando ele soube, fez essa associação, soube da desencarnação de Julienne Marie. Então, seguindo o conselho de um amigo da Sociedade Espírita de Paris e de seus protetores espirituais, o espírito Julienne Marie foi evocado
E o objetivo sempre é, e foi também neste caso, o de ser útil ao espírito e não à curiosidade da própria pessoa que solicita a evocação, e muito menos de Allan Kardec, nosso querido codificador. Então houve uma comunicação, uma orientação dos protetores espirituais do Sr. A esse respeito, dizendo a ele que ele poderia evocar Juliane Marie. Isso daria a ele muito prazer. Mas ela não precisava do benefício que ele pretendia prestar-lhe. Interessante porque, de um modo geral, sempre se oferece como uma manifestação de caridade que o espírito seja levado à mesa mediúnica para ser esclarecido, para receber vibrações, para estar em contato com os espíritos superiores, porque sempre são espíritos de altas conquistas aqueles que presidem, eles próprios é que presidem, e não nós que somos chamados de dirigentes da reunião, eles que verdadeiramente presidem as reuniões mediúnicas. E por que os mentores, os protetores espirituais do Sr. A, lhe disseram que evocar Juliane Marie era uma situação de alegria para o seu coração, que era e tinha sido mesmo muito amigo e até benfeitor de Juliane Marie. Mas os seus protetores espirituais também lhe disseram que ela, o espírito Juliane Marie, não precisava do benefício que ele pretendia prestar-lhe. E por quê? Porque ela era feliz, inteiramente devotada aos que foram compassivos para com ela, incluindo-se, evidentemente, o Sr. A. Como A é um de seus bons amigos, ela está sempre ao lado dele, comunicando-se com ele sem que ele o saiba. É muito interessante esta situação, porque muitas vezes nossos amigos espirituais comunicam-se conosco, orientam-nos, infundem em nós as ideias, as soluções, as propostas de solução para determinados casos ou dificuldades, problemas que nós tenhamos, e nós não percebemos. Mas eles estão sempre junto de nós, e foi o caso de Juliane Marie com o Sr. A. Nós temos em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 456 a 458, a informação dada pelos espíritos orientadores da humanidade de que os espíritos têm a faculdade de penetrar os nossos pensamentos. E é por isso que nós vemos aqui que Juliane Marie, como benfeitora até do seu amigo A, porque foi benfeitor dela quando encarnada, ela tem certamente também a capacidade, a faculdade de penetrar os nossos pensamentos, e penetraram o pensamento do Sr. A. E nas perguntas 459 a 460, também em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos também por informações superiores que os pensamentos nos são sugeridos, como nós acabamos de lembrar, não obstante, não são impostos. Por quê? Porque pela lei de Deus, nós todos somos dotados de livre-arbítrio, e nenhum espírito que trabalha na linha do bem vai impor sua vontade, mesmo que seja para nos ajudar, porque esse espírito estaria violentando a lei de Deus, sob a qual todos nós estamos colocados, porque respeitam, os espíritos que atuam no bem, respeitam a liberdade de pensamento, chamado livre-arbítrio, de todos nós. Não é o que acontece com os espíritos que não desejam o nosso bem. E, portanto, eles muitas vezes interferem, sim, nos nossos pensamentos, e muitas vezes nós chamamos a essa interferência de processo de obsessão, que nós sabemos, segundo Kardec, tem
mais de um nível. Tem o nível inicial até chegar ao nível de completo domínio do espírito sobre o encarnado. E temos aí também uma mediação, que é o da fascinação. O espírito se deslumbra com sua própria vaidade, e esta também é uma situação que vai gerar expiação, e às vezes já é uma expiação. Portanto, nós vemos o senhor A, que foi o amigo sincero de Juliane Marie, e no caso aqui, ele recebeu, então, ou passou a receber, como uma compensação, digamos assim, pelos méritos de que ele foi portador para ajudar a mendiga Juliane Marie. Então, recebeu uma compensação. O senhor A, então, teria como uma espécie de anjo o espírito Juliane Marie. Isto está à mesa mediúnica. Cedo ou tarde, os serviços são recompensados. E quando o não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos, a ele simpáticos, vêm dar o testemunho de sua gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem de Juliane Marie. É o esclarecimento ao senhor A, à mesa mediúnica, que estava assistindo naturalmente à evocação de sua benfeitora Juliane Marie, que passou a ser uma espécie de seu anjo, de sua companheira fiel, de sua grande amiga no plano espiritual. E todos nós sabemos que a amizade é um valor, é uma virtude a ser desenvolvida por todos nós, e é uma espécie de base para que nós possamos desenvolver as outras virtudes que nos competem. Portanto, este é um caso de emocionante amizade entre dois encarnados. Uma, nesta situação em que ela era tida como suicida. Depois vamos continuar o estudo para verificarmos e constatarmos, analisarmos esta situação. E o senhor A, que era seu amigo, também encarnado. Agora, porque nós sabemos que as conquistas morais permanecem e transitam de um para outro plano da existência, a amizade que já acontecia, era vivida por esses dois espíritos encarnados, o senhor A e Juliane Marie. Essa amizade não conhece fronteiras nem obstáculos. E aqui está uma prova disso. Desencarnada Juliane Marie, ela passou a acompanhar e ajudar o senhor A em função, certamente, pela gratidão que essa Juliane Marie, esse espírito, votava ao senhor A, porque certamente ele foi muito generoso com ela quando estava encarnada e naquela duríssima expiação, duríssima situação que é da mendicância. E por isso nós vemos que o espírito Juliane Marie está funcionando como um instrumento da lei de compensações. Nós já comentamos a lei de compensações, e é uma recompensa ou compensação por todo o bem que o senhor A fez a ela, e todo o bem, como todo o mal que praticamos, permanece na memória da lei de Deus. Vale dizer, na memória de Deus, que vai nos educar, sem, no entanto, se vingar de nós, apenas com a aplicação da lei, que é de amor
e que dá oportunidades, inclusive compensações, quando estamos nas provas e nas expiações. Continuaremos o estudo em nosso próximo encontro, aqui pelo Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando o livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Deus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.